Olá, crianças do segundo ano, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula do ensino religioso? Vocês estão bem? Com saúde? Espero que sim. Estão bebendo bastante água? Estão? Importante, não esqueçam. Mas antes, vamos separar o nosso material? Hoje, além do caderno, do lápis grafite, do lápis de cor, da borracha, nós vamos precisar de um papel sulfite e uma tesoura. Eu fico esperando você separar. Vamos organizar o nosso caderno? Anote lá as questões de hoje. A data, aula 11, símbolos, ensino religioso. Eu aguardo.
um pouquinho do que a gente conversou na aula passada? Vocês lembram? Imagens que vocês conhecem, símbolos que vocês conhecem e que são muito atuais hoje em dia. Lembram? Isso mesmo, os emojis. Nós conversamos sobre eles, a simbologia que eles representam, que tem alguns que representam sentimentos. Apaixonado, feliz, com raiva, com medo. E também eles podem representar uma expressão ou dar um recado, como por exemplo, eu estou orando por você, ou tive uma ideia. Lembram disso? Nós falamos também dos símbolos de objetos pessoais, que trazem memórias pessoais. Nós falamos das fotos, lembram? Eu trouxe uma foto bem antiga da minha mãe, da minha avó. E falamos também sobre os bichinhos de pelúcia, a representação que eles têm para nós, que só vemos ou que nós temos como objeto pessoal. É diferente. Falamos das lembranças, que normalmente são vendidas nas barraquinhas das cidades turísticas, para que quem vê possa lembrar de algo que viveu lá. E também falamos dos livros. Sim, os livros, dependendo da nossa experiência de vida, dependendo dos lugares que são descritos ali, pode ter um significado diferente de pessoa para pessoa. E hoje nós vamos continuar falando de símbolos e eu trouxe para vocês uns símbolos que vocês conhecem muito bem. Vamos refletir um pouquinho o que significa esse símbolo vermelhinho aí da tela. Ele é conhecido no mundo todo também. Quando a gente fala de amor, quando a gente mostra esse símbolo, nós estamos falando que o amor vem do coração. Mas será que esse formato de coração, essa forma com que nós desenhamos e representamos, é realmente o formato do nosso coração? Vocês já pensaram nisso? Essa imagem que eu trouxe para vocês é uma imagem que representa o nosso coração de verdade. Não é a foto do coração, é um desenho. Mas esse desenho fica até mais fácil da gente ver as características que ele tem. Por exemplo, as veias, as artérias, a cor, né, que lembra muito o coração da gente, o coração de verdade. Quando você desenha um coração para representar um amor ou um afeto por alguma pessoa, você desenha um coração parecido com esse? Ou você desenha a outra imagem? A outra imagem, né? Acredito que não seja esse o coração que você representa no papel. Então vamos voltar um pouquinho para o símbolo que nós conhecemos e que é conhecido no mundo todo e que simboliza o amor. Tem uma história, eu fiz uma pesquisa e descobri que tem uma história sobre como esse símbolo chegou assim, do jeito que ele é. Quando a gente desenha, a gente talvez não tenha ideia de como surgiu, mas hoje eu vou contar para vocês. Existem várias explicações, eu escolhi uma delas. Tinha um lugar lá na Grécia Antiga que crescia uma árvore perto de um templo, o templo da deusa Hera. E ela simbolizava a vida eterna, a força, a juventude. E por conta disso, a folha dessa planta acabou se tornando o símbolo da vida eterna. E quando a gente fala de amor e a gente acredita que o amor é um sentimento eterno, principalmente quando a gente fala de deuses, né, de entidades sobrenaturais, então a gente também acredita que a eternidade desse sentimento existe. Como várias poetas também retratam nas suas músicas, nos seus teatros, eles também falam desse sentimento como eterno. E é por isso que a folha dessa planta, e eu já vou mostrar para vocês, ela era usada como o símbolo do amor, já que o amor é eterno. Sabe o nome dessa planta? Alguém já viu uma planta onde a folha é parecida com esse formato? Olha ela aí. Ela tem a folha bem parecida, não tem? O nome dela é Hera e lembra o símbolo
que foi se modificando com o tempo e que chegou no desenho que nós fazemos hoje. Como acreditamos que o nosso coração mora esse sentimento lá dentro do nosso coração, ficou assim representado. Se a gente for olhar os dois formatos, eu acho que fica muito mais bonito nós desenharmos o símbolo do coração do que o nosso coração de verdade. Vocês não acham? Quando a gente vai desenhar no nosso caderno, no bilhetinho que a gente manda para o pai, para a mãe, para o professor, ia ser muito mais difícil desenhar o coração de verdade, não é? E muito mais fácil e mais bonitinho é esse aí, o nosso coração. Hoje, em vez de fazermos atividade no final da aula, nós vamos fazer atividade nesse momento, porque vai lembrar muito esse símbolo que a gente está falando agora. Para realizarmos a nossa atividade de hoje, vocês vão pegar aquela folha sulfite que eu pedi para vocês separarem no início da aula. Não precisa ser colorida, pode ser uma folha branca, um sulfite qualquer, ou mesmo uma folha de caderno. O formato não importa muito porque nós vamos precisar de um quadrado e eu vou explicar para vocês como que a gente consegue de uma folha fazer um quadrado. Vocês vão deitar a folha assim na lateral e vão pegar uma ponta e vão unir essa parte aqui da folha com essa. Pega essa pontinha e tem que unir, fazendo com que essa pontinha aqui fique exatamente junto com a outra pontinha. E daí, a gente marca a folha. Fica assim. Nós precisamos cortar essa parte e depois vocês vão ver como realmente o quadrado fica perfeito. Peguem a tesoura que vocês separaram e corte esse pedaço da folha que sobrou. Ficou um triângulo que, abrindo, se transformou num quadrado. Vocês perceberam que fica aqui uma parte marcada? Uma reta? Então, vocês vão pegar a ponta da reta e vão unir com a outra ponta. E aqui eu vou dizer um segredinho para vocês. Quando você reunir uma ponta bem pertinho da outra, você segura com o dedo, arrasta até aqui e daí você marca todo o papel. Fica mais fácil de você conseguir com que a dobradura fique mais perfeita. Ficou outro triângulo e abrindo, ficou um quadrado com duas marcas, como se fosse um X. Agora, vocês vão colocar o quadrado dessa forma na frente de vocês, vão pegar essa ponta que está mais próxima do seu corpo e vai colocar bem aqui no meio da folha, aonde as duas marcas se encontram. Então, pega essa ponta, de novo, ó, marca aqui no meio e daí termina a dobradura. E ela fica assim. A outra ponta, você não vai colocar até o meio, você vai colocar até o final. Pega essa ponta, também vocês vão ver que tem essa marcação que continua aqui, também bem em cima da marcação aqui, ó. Vai até o meio e dobra. Viu que ficou parecendo um envelope? Agora, nós vamos pegar essa ponta aqui de cima e vamos unir com esse bico aqui. Vocês vão perceber que essa marcação que ficou aqui vai ficar exatamente junto com esse espaço de cima da dobradura. Veja. Essa ponta
para baixo. E vai fazer a mesma coisa com o outro lado. Vai pegar essa ponta e vai unir na realidade essa linha com essa linha. Coloquem bem juntinho. Coloquem bem juntinho, ó, linha com linha. Já tá quase parecendo coração, né? Mas para esse coração ficar mais parecido ainda, vocês vão virar essa dobradura e essas 4 pontinhas aqui, você vai fazer uma leve dobradura. Você vai entrar um pouquinho só para tirar o biquinho. Essa aqui, ó, bem pouquinho assim, ó. Essa aqui, os biquinhos da lateral e esses dois aqui de cima. Vão ficar as 4 pontinhas viradas para trás. E agora sim, nós temos o nosso coração. Agora, vocês vão ter uma outra forma de representar o carinho que você tem pelas pessoas. Não só desenhando, mas entregando uma dobradura. Essa aqui que vocês fizerem podem ser decoradas, pintadas, colocado glitter. Vocês gostam de glitter? Ai, eu gosto, faz uma bagunça, né? Pode desenhar, pode, enfim, usar a sua criatividade para enfeitar o coração. E dentro dele, você pode escrever o nome das pessoas que você ama. E aqui vai ficar guardado esses nomes, para quando você quiser lembrar ou quando você quiser recordar, você possa ir lá no seu caderno e olhar a sua dobradura, porque esse vocês vão colar no seu caderno, embaixo dos dados que nós escrevemos hoje. Mas depois vocês podem fazer vários corações e entregar para quem você quiser. Eu vou dar um tempinho para vocês terminarem o coração de vocês bem enfeitado, escrever os nomes e colar no caderno. Combinado? Eu aguardo.
E daí, como é que ficou o coração? Bem bonito? Se alguém ainda não terminou, não tem problema. No final da aula, vocês podem terminar com todo cuidado, com todo capricho. E não esqueçam de colocar no caderno e mostrar para os seus amigos quando a gente voltar para a aula. Combinado? Bom, eu fiz uma pesquisa para saber dessa história toda, né, do coração e dos símbolos e de tudo que representa. E nessa minha pesquisa eu descobri outras coisas. Eu descobri 3 símbolos muito importantes na nossa vida, muito importante para os nossos sentimentos. Será que você consegue descobrir quais são esses 3 símbolos? Eu vou mostrar para vocês. Olha lá. Esses 3 símbolos, que são chamados de símbolos da vida, estão presentes na nossa vida o tempo todo, ou na maior parte da nossa vida. Todos esses aí vocês já conhecem. E quando eu me deparei com esses símbolos, eu fiquei pensando: a árvore, a água e o sol. Veja lá o que está escrito sobre eles. As diversas culturas idealizaram símbolos específicos para representar o mistério da vida. A árvore, o sol e a água são alguns elementos usados para esse fim. Quando a gente olha para esses símbolos, a gente pensa na árvore. O que lembra a natureza, a árvore para vocês? É uma coisa muito gostosa, é uma coisa que nos traz muita coisa boa, né? Mas também lembra com tristeza a devastação das florestas, o corte irracional dessas
árvores. A água, a gente também lembra da poluição. A gente também lembra que tudo isso, que todo o mal que é feito para a natureza, acaba ameaçando qualquer vida na Terra, inclusive a nossa. A água potável, as árvores, todos sabem que são elementos indispensáveis para o equilíbrio do meio ambiente e para a garantia da nossa própria vida. Nós precisamos ter consciência da importância desses elementos na nossa vida para a gente preservar. E no ensino religioso também tem um olhar de respeito tanto à divindade quanto a esse presente que nós recebemos. Na realidade, a natureza é um presente que foi enviado para a gente e que a gente deveria cuidar mais para poder usufruir mais. As religiões, elas acreditam muito que foram presentes dados por Deus ou por entidades superiores. Mas mesmo quem não tem religião, concorda que eles são importantes e fazem parte da nossa vida. A árvore, ela é considerada um símbolo da relação da terra com o céu. Ela representa fertilidade, imortalidade, prosperidade, entre outros significados. Cada símbolo sagrado desempenha um papel importante nas mitologias, nas histórias das religiões. Para diversos povos nativos, por exemplo, existem árvores que podem comunicar aos seres humanos a vitalidade, por exemplo. Além de serem importantes elementos, dessa manifestação do sagrado. Nós vamos ouvir muitas histórias onde a árvore aparece. Os praticantes do candomblé, por exemplo, sabe qual árvore eles consideram sagrado? O baobá, que é essa que eu trouxe aí na telinha para vocês verem. O baobá, ele tem um tronco que parece um cone e que pode chegar até a 9 metros de diâmetro, ou seja, 9 metros de largura. Se algum dia você estiver passando na frente e você identificar um baobá, eu quero que vocês tentem ver quantas pessoas precisam estar de mãos dadas para abraçar a árvore inteira. Precisa de bastante gente. E a altura? A altura pode chegar mais ou menos a 30 metros. Se você for pensar, olhem assim para um prédio de 10 andares. É alto, é mais ou menos essa altura que pode chegar um baobá. E vocês sabiam que as folhas novas dessa árvore, elas são comestíveis? É verdade. E elas podem, inclusive, ser medicinais. Ela pode servir tanto para um alimento, como pode servir para curar uma doença. O fruto, que é essa foto aí do ladinho da árvore, tá vendo que tem uma flor e tem o fruto, esse verdinho. Ele é chamado de muqua. Ele tem uma polpa seca, agridoce assim, ou seja, ele é levemente adocicado com um ácido. Quem já experimentou desse fruto diz que dá para se fazer uma bebida bem refrescante com ele e é muito gostoso. Eu nunca tomei, mas se eu tiver a oportunidade eu vou tomar, porque disseram que é muito gostoso. A fibra da casca dessa árvore também é usada para fabricar cordas ou roupas. Ou seja, ela é uma árvore realmente que nos traz vários benefícios. Olha aí um outro baobá que eu trouxe para vocês. Acompanhem lá na telinha. Nativo da África, o baobá chega a viver 1000 anos. Esse é o caso da árvore da foto, que se encontra no Parque Botânico de Reinala, em Ifate, Madagascar. Então, lá na África, existe essa árvore. E existe também uma explicação do porquê que essa árvore é chamada de árvore da vida. Não é porque se aproveita tudo dela ou que desde a raiz até as sementes, tudo a gente pode aproveitar
para usar na nossa vida. Mas ela é chamada árvore da vida por causa da sua longevidade, ou seja, o tempo que ela consegue viver. Algumas atravessam séculos e outras milênios. 100 anos, 1000 anos. Daí ser chamado também de árvore dos 1000 anos. Essa árvore, ela é tão importante que existe até uma lenda sobre ela. E nós vamos ouvir uma pessoa que se chama Juliana Correia, uma contadora de histórias, nós vamos ouvir ela contar essa história pra gente. Depois, a gente volta a conversar. Confira lá. Dizem que há muito, muito, muito tempo, no tempo da criação do universo, a primeira árvore a ser plantada aqui, no planeta Terra, foi um baobá. Isso mesmo, um baobá. Você conhece um baobá? Dizem que o primeiro baobá foi plantado bem ao lado de um lago. Um lago muito tranquilo, com águas muito cristalinas, que mais pareciam um espelho d'água. E dizem também que o baobá foi crescendo, 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 e à medida em que crescia, conseguia se ver refletido ali naquele espelho d'água. Só que ele não gostava do que ele via. Não gostava e vivia reclamando. Por que eu não sou igual àquela árvore ali? Por que eu não tenho frutos e flores como aquela outra árvore ali? E por quê? E reclamava tanto, que um dia o Criador ouviu e decidiu ir até o baobá para conversar, para entender o que estava acontecendo. Eis que o baobá continuou a reclamar. Por que eu não sou igual àquela árvore ali? Por que eu não tenho flores como aquela outra árvore ali? Por que eu não tenho frutos como aquela outra árvore lá? E reclamava tanto, que o Criador disse: eu não entendo. Por que você reclama? Você foi a primeira árvore que eu plantei. Você é capaz de viver séculos e séculos e séculos, capaz de armazenar muitos litros de água. As pessoas, para conseguirem girar no seu entorno, vão precisar de um dia e uma noite inteiras caminhando, de tão grande, tão imponente que você é. Por que tanto reclama? E o baobá repetia: por que eu não sou igual àquela árvore ali? Por que eu não tenho flores como aquela outra árvore ali? Por que eu não tenho frutos como aquela outra árvore lá? E reclamava tanto, que o Criador foi embora. Eis que o baobá decidiu caminhar. Sim, decidiu seguir o Criador. E caminhava. E quanto mais caminhava, mais reclamava. E reclamava. Até que o Criador se aborreceu e voltou até o baobá. Só que dessa vez não teve conversa, não. Ele pegou o baobá com as próprias mãos, arrancou da terra. Depois virou o baobá de cabeça para baixo e enterrou. Essa história é africana. E lá no continente africano dizem que quando a gente olha para a parte de cima de um baobá, para a copa da árvore, o que a gente vê na verdade são as raízes. Como ainda querendo alcançar os céus, a reclamar com o Criador. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E essa história é possível ser encontrada em diferentes pontos do continente africano, em diferentes países. Isso porque
Enquanto o baobá reclamava e caminhava, ele espalhava as suas sementes e germinaram muitas histórias. Eu sou Juliana Correia e esse é o Plateias Hospitalares, dos Doutores da Alegria. Vocês viram como é importante realmente a gente contar muitas histórias? Porque elas se espalham pelo mundo, assim como a Juliana falou. E espalhando-se pelo mundo, a gente consegue levar essa cultura e conhecimento para todas as pessoas. Essa história que ela contou existe em vários livros com versões diferentes. O Sol. O Sol, para os povos nativos e para as antigas civilizações, como a egípcia, além de símbolo da vida, é o reflexo da divindade suprema. Quando ele fala de reflexo, é porque vocês viram aí nessa foto que eu trouxe, ela está lá no céu, como se realmente ela estivesse perto dos deuses. E a água? Eu trouxe várias fotos para vocês para dizerem como a água realmente é importante na nossa vida. Ela é importante para o consumo humano, para a navegação, para a pesca, para a indústria, para o lazer, para a medicina, para a higiene, no preparo dos alimentos, na irrigação das plantações, até na energia. A água é muito importante. E eu queria mostrar para vocês que todas as religiões, a água também tem uma simbologia. No cristianismo, por exemplo, a água é utilizada no batismo para simbolizar o renascimento da pessoa, para se purificar dos pecados e para ter uma vida nova. No islamismo, todas as mesquitas têm uma fonte de água, normalmente para a ablução. Que ablução, professora? São as lavagens. Lá para os muçulmanos, antes de uma oração, antes de uma devoção dentro da mesquita, que eles vão fazer para algum deus ou para alguma reunião entre eles, eles precisam lavar a cabeça, as mãos, essa parte do antebraço e os pés. No judaísmo também tem duas passagens da Bíblia que eles falam muito. A primeira dessa primeira foto é uma história que fala da divisão das águas do mar para salvar o povo hebreu da escravidão. E a segunda é a Arca de Noé, que conta a história de que Deus, muito triste com algumas ações humanas, acaba fazendo um dilúvio, né? Acaba provocando chuvas que duram 40 dias e 40 noites. E quem se salva é Noé, com a sua família e um casal de cada um dos animais que existiam na terra. No hinduísmo, existe uma representação muito forte através desse rio, que é chamado de Rio Ganges, que ele é famoso no mundo inteiro. Para a região afro-brasileira, existe inclusive uma deusa, que é a Iemanjá, representada nessa foto. É a rainha do mar. Essa foto eu trouxe para vocês para representar a religião indígena. Para eles, a água é um espírito. Para eles, a água é muito importante. Eles acreditam que até a existência humana vem da água. Eles citam isso em várias canções, em várias orações, agradecendo a água por trazer toda a vida que ela nos oferece. Não só a nós, mas a vários seres vivos. E a nossa aula vai ficando por aqui. Vamos fazer uma revisão, então, de tudo que a gente aprendeu?
Nós recordamos da última aula o que nós já tínhamos aprendido sobre memórias e símbolos. Nós conhecemos a origem do símbolo do coração. Aprendemos sobre os símbolos da vida. Também aprendemos de como a água é importante em todas as religiões e ouvimos a lenda do Baobá. Nossa aula fica por aqui e não se esqueçam, lavem as mãos, fiquem em casa e se precisar sair, use a máscara.